Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. Hoje a gente vai falar de um filme espírita, um filme que se chama O Advogado de Deus. E para a gente começar a falar sobre esse filme, eu vou chamar aqui o nosso amigo Damião, que vai contar um pouquinho sobre a ficha técnica desse filme, para que a gente saiba um pouquinho mais sobre ele. Damião, com você. Olá, olá, olá aos amigos que nos acompanham. Mais uma sessão Pipoca Espiritual do ar. Vamos falar do Advogado de Deus, data de lançamento 16 de abril de 2026. Diretor Wagner de Assis. 1 hora e 57 minutos. Um drama. O Advogado de Deus, o novo filme de Wagner de Assis. Wagner de Assis que já fez Nosso Lar, Ninguém é de Ninguém. E, mais uma vez, baseado no livro de Zíbia Gasparetto e Lúcius, o filme protagonizado por Nicolas Prates, é a história em que o Nicolas Prates interpreta Daniel, um advogado recém-formado que tem como objetivo de vida ajudar as pessoas. Ao seu lado, o sócio e amigo de faculdade, o Binho, o Lucas Leto, que se envolve em uma investigação para defender Alberto Danilo Mesquita em um caso que mescla um crime recente a desfechos mal resolvidos de uma vida passada, em uma nova chance para corrigir problemas do passado, e as vidas de Daniel e Alberto se interligam às de Lídia, Lorena Comparato, em busca de justiça, mesmo que tardia. Esse filme traz aí uma reflexão, né, muito bonita. E se a justiça dos homens falhar, existe uma justiça divina? Essa provocação é do diretor Wagner de Assis Tati. É um filme bem interessante da gente comentar aqui. Antes da gente começar a falar do filme, aproveita que você está aqui, já deixa o seu like, já segue a gente no canal aqui do YouTube, Tatiana Benites, e confere a nossa programação. Nós já falamos aqui no canal de mais de 280 filmes ou séries. Então, deixa o seu comentário sobre esse filme, ou sobre filmes que você quer que a gente comente aqui, mas confere que já foram mais de 280 filmes que a gente já falou aqui. Então tem uma lista aí para você ver que a gente indica e quais são as nossas reflexões e a nossa visão espiritual do filme, tá? Então aproveita e já liga ali o sininho para que você veja a nossa programação. Bom, agora a gente vai falar do filme O Advogado de Deus. Antes da gente começar a nossa reflexão, vou colocar então a nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente já rodou a nossa vinheta, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse filme, O Advogado de Deus. Bom, Advogado de Deus vai falar de vários temas que a gente pode refletir aqui juntos. Uma das coisas interessantes que ele fala é sobre os sonhos. Algum de vocês já teve aquele sonho que você fala, nossa senhora, é tão real, eu podia sentir, eu podia pegar, eu podia sentir o cheiro, eu sinto o cheiro até agora quando eu acordei. Né? Tem coisas que a gente fala, era muito real, é como se estivesse aqui. Quando esses sonhos são muito reais e a gente acorda com aquele sentimento de que realmente aquilo aconteceu, pode ser que tenha sido real mesmo. Pode ser que a gente tenha se encontrado com aquelas pessoas, que a gente tenha vivido aquilo. Então, os sonhos, eles podem ter diversos significados. Tem pessoas que estudam aí significado de sonhos, devem falar, sonhou com uma casa assim, significa tal coisa. Sonhou com uma cobra, significa outra. Sonhou com um cachorro, significa outra. E aqui a gente não está falando disso, né? Aqui a gente está falando de como
é que a gente pode interpretar alguns dos nossos sonhos sem esses artifícios? Então, os sonhos podem significar, sim, encontros espirituais. Outros sonhos podem significar preocupações nossas do nosso dia a dia. Né? Então, a gente está muito preocupado com o trabalho, muito preocupado com uma viagem, muito preocupado com alguma coisa, a gente acaba sonhando com aquilo. Então, é uma informação que está ali no nosso subconsciente. E aí, durante a noite, a gente desperta esse subconsciente aí e fica com essas imagens, né? Quando a gente está muito atarefado, parece que a gente está fazendo sempre a mesma coisa, daí a gente sonha também que continua fazendo aquilo, né? Sonha com a mesma atividade. A gente também pode sonhar com coisas que a gente tem muito medo. Né? Às vezes a gente está com muito medo de alguma coisa, então aquela informação também fica no nosso subconsciente. E durante a noite a gente desperta esse subconsciente aí. Algumas informações ficam no nosso inconsciente, que a gente também pode acessar durante o nosso sono. Né? Coisas que estão guardadas ali há muito tempo, alguns traumas, algumas coisas que também podem ser acessadas. A gente também pode visitar algumas pessoas encarnadas ou desencarnadas. Pode sim. Às vezes a gente faz algumas viagens ali e a gente realmente encontra essas pessoas em espírito, né? Ou perispírito, né? Já que a gente continua encarnado. Então, também podemos visitar lugares e pessoas encarnadas ou desencarnadas. E a gente também pode acessar algumas coisas das nossas vidas passadas. Né? E é o caso que acontece nesse filme. Bom, baseado no livro, né? Que acontece nesse livro, O Advogado de Deus. Ele tem alguns sonhos de algumas coisas que aconteceram numa outra época, que aconteceram com pessoas que ele está conhecendo ali, ele consegue identificar essas pessoas. Né? Então, esses sonhos começam a ser um pouco reveladores para ele, mas ele não consegue entender muito bem essas mensagens. Quantas vezes também a gente acorda e a gente não se lembra de quase nada do sonho? A gente tem uma ideia de alguma coisa, ou de alguém, ou de uma frase, né, que é o que ficou para nós. Se a gente não lembra, é porque muitas vezes a gente não precisa lembrar mesmo. Não é pra gente lembrar, não é pra gente saber daquela informação. Mas por algum motivo, durante a nossa noite, a gente precisou acessar essas informações. Então, tem pessoas que têm uma curiosidade muito grande e daí elas vão também fazer sessões de regressão. Regressão para saber o que aconteceu. Regressão de vidas passadas, né? Para saber o que aconteceu com elas, o que elas foram. Existem sessões de regressão que servem para nossa cura, né? Para curar alguns traumas, né? Algumas pessoas acabam se curando de algumas doenças, alguns traumas, algumas coisas que para elas faz muito sentido fazer uma regressão. Tem algumas pessoas que são contra esse tipo de terapia, mas são tratados como terapia, né? Assim como a hipnose também. E dentro da hipnose você também, dependendo do caso, também pode chegar aí para uma vida passada também, para resolver alguma coisa assim. No filme também existe ali uma parte que fala um pouco sobre regressão. É bem rapidinho, mas acontece também. Então é algo que eu particularmente não gosto muito. Acho que se a gente esqueceu, a gente tem que aceitar. Se Deus fez a gente não saber, é melhor a gente não saber. E tudo bem, aquelas pessoas que aceitam, que querem fazer, que querem ou por curiosidade ou por causa de algum trauma, alguma cura, alguma coisa que queiram fazer, né? Respeito todas as pessoas que fazem, eu realmente não faria. Existe a regressão espontânea, que no caso do sonho,
onde a gente vai até uma outra vida, tem um contato e tudo mais, também é considerado uma regressão espontânea. Quando você não quis, você não fez nada para acessar essas informações e essa informação chega para você de forma espontânea, através de um sonho, através de um acontecimento. Às vezes você está só concentrado ou fazendo uma oração ou ali no centro e de repente você tem toda a visão, né, de uma vida passada, de alguma coisa que aconteceu, né, ou algum lugar que você vai, e isso também pode acontecer. Aí é um trabalho que a espiritualidade também está fazendo ali com você, então está sendo autorizado para que você saiba aquilo, mesmo que você não queira, né? Porque também pode acontecer. Então, o filme vai tratar dessas coisas de uma forma bem interessante. O filme vai falar também de uma coisa que eu acho bem legal a gente comentar sobre a justiça dos homens e a justiça divina. Até onde vai a justiça dos homens e até onde vai a justiça divina? Porque às vezes a justiça dos homens é tão falha, né? E a gente fala, poxa vida, aquela pessoa fez isso, isso e isso e não foi punido e saiu ileso daquilo. Mas será que na justiça divina também acontece o mesmo? Damião, o que você acha, hein? Olha, é um tema muito rico para a gente poder conversar um pouco do Advogado de Deus. Se quem ainda não viu, o Advogado de Deus começa justamente e tem durante todo o filme, né? Aquilo que a Tati estava dizendo, né? Esse advogado que sonha com as suas vidas passadas. E aí aquilo, né, gente? Ele tem que defender o caso de um cara que descobre que aos 3 anos foi dado como morto e seu tio ficou com toda a herança dele. Agora ele luta para reconquistar o que é dele, né? E o filme, o contraste entre a justiça dos homens e a justiça divina. A justiça dos homens, né, Tati, é falível, mutável e limitada. As convenções sociais, enquanto a justiça divina é perfeita, eterna, fundamentada na lei natural, na evolução espiritual. A justiça dos homens, criada pelas sociedades, por meio de códigos e leis escritas para manter a ordem pública, é imperfeita, mutável, conforme a época e sujeita a falhas, influências, lentidão ou preconceito. Julga apenas os atos exteriores e restringe-se à vida terrena atual. Já a justiça divina é baseada na lei de Deus ou lei natural, que está impressa na consciência de cada indivíduo. É infalível, imutável, e cada ação gera consequências correspondentes para o próprio espírito. E a reencarnação oferece oportunidades sucessivas para o aprendizado, o resgate de erros e o progresso moral. E o espírito é julgado, em última análise, pela própria consciência e pelo entendimento do bem e do mal. Pergunta 873 de O Livro dos Espíritos. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? A resposta da espiritualidade é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre as pessoas de muito saber. Pergunta 874 de O Livro dos Espíritos. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo o que o outro parece injusto? E a resposta da espiritualidade é que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista, Tati. Oi, vamos ligar os microfones da Tati? Vamos ligar os microfones? Ligando o Agora microfone, sim! minha gente. Obrigada, Damião. Na verdade, tem muita coisa que é muito subjetiva, né? Então, às vezes uma pessoa acha que aquilo é justo, o outro acha que aquilo é injusto. E por isso que também existem tantas e tantas discussões, né, sobre, às vezes, um mesmo tema.
do que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que não é certo, né? E mais no filme mostra muito as influências dos espíritos nas pessoas, né? É, tem uma pergunta, que eu não vou lembrar qual é o número, porque eu não sei nenhuma, é, no livro dos espíritos, né, que fala sobre a influência dos espíritos, quanto que os espíritos podem influenciar, né, no nosso dia a dia. E eu só sei que a resposta é muito mais do que vocês imaginam, né? Os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Os nossos pensamentos nem sempre, né, são nossos. Muitas vezes somos influenciados pelos espíritos, tanto pelos bons quanto pelos inferiores, né? Depende de como nós estamos vibrando, depende de como é a nossa vibração nesse momento. Então, ali ele mostra nos sonhos, né? Porque ele, através dos sonhos, consegue ver ali o espírito, né? E como advogado, ele vai meio que seguindo e vai entendendo algumas coisas, mas também por causa dessas influências desse espírito que ele consegue ver e ouvir, né? E a gente sabe que os espíritos trabalham para o bem e que eles vão também nos auxiliar no momento da justiça, que eles também vão nos auxiliar, nos intuindo, nos auxiliando, assim como tem aqueles que querem nos prejudicar. Então, nós estamos sempre sendo influenciados pelos espíritos, mas como o Daniel falou, a gente tem a justiça divina, a justiça de Deus, né? Então, como a gente tem a reencarnação, né, a encarnação e a reencarnação, a gente pode sentir através da expiação, né, que nós precisamos fazer algumas coisas, nós precisamos passar por algumas situações por causa de algum ato que nós fizemos, né? Então, isso também é levado em consideração quando a gente fala da justiça divina, né? Que a gente pode não entender. Aliás, na maioria das vezes a gente não entende por que a gente passa por determinadas situações, determinadas provas, né? Mas ela tá ali porque provavelmente nós mesmos escolhemos passar por essas provas, nós mesmos escolhemos esse tipo, essa classe de provas para passar, porque nós gostaríamos de evoluir naquele quesito, né? O filme também fala do encontro, do reencontro com as pessoas, fala de perdão, fala de reencarnação. E a gente sabe que se nós viemos para essa vida para evoluir, nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos aprender que se a gente não consegue perdoar o próximo e continua se mantendo no nosso orgulho, né, de mas eu tô certo, eu não quero nem saber, ele que se exploda, né? E daí, como que é que eu volto pro plano espiritual com esse pensamento? Significa que eu não passei por essa provinha, né? A gente vai ser reprovado no perdão de novo. Bom, daí o que vai acontecer? Vou ter que voltar numa próxima vida para reparar isso e para de novo aprender a praticar o perdão. Vocês realmente querem passar por isso de novo? Vocês querem de novo passar por prova com essa mesma pessoa que vocês não gostam? Então a gente precisa se esforçar, né, para perdoar o próximo, para ser humilde e pedir perdão, porque a gente erra também. A gente erra o tempo todo e a gente está aqui para aprender com os nossos erros. Então, se a gente aprendeu com os nossos erros, a gente vai pedir perdão, né? E também a se auto-perdoar,
porque às vezes a gente se culpa, às vezes a gente faz muita coisa errada, e às vezes a gente se culpa, se martiriza, sofre, né? Mas precisamos aprender também a nos auto-perdoar. Isso tudo faz parte da nossa reforma íntima, né? Do nosso autoconhecimento. E o perdão é uma das chaves da nossa libertação, né, Damião? E falar de perdão, antes de falar de perdão, eu achei aqui, que a Tati não lembra de agora também não, mas a gente tem, quando ela falou, eu fui atrás. Olha, é a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, Tati. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações? Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Essa pergunta que a Tati não lembrou o número, mas a gente lembrou aqui. O perdão do filme é retratado como a chave para superar erros do passado, transformar o presente e alcançar a verdadeira evolução espiritual. E perdoar não é apenas um ato de bondade para com o outro, mas uma necessidade de cura para quem perdoa. A doutrina espírita ensina que guardar o rancor prende a alma ao mal, enquanto o perdão liberta o espírito. O perdão é o cumprimento máximo da caridade e o ensinamento central de Jesus. Quem perdoa limpa o próprio coração do lixo do ódio e caminha em paz. Perdoar é entender que o ofensor ainda é um espírito imperfeito, que erra por ignorância. Como perdoar? A primeira parte mais importante: não retribuir o mal. Então, evitar revidar as ofensas e apagar a mágoa da lembrança. Veja, essa parte de não retribuir, até hoje eu me lembro muito, né? Quando uma mãe que perdeu o filho no assalto de celular, e ela parou e falou: Eu perdoei o rapaz que fez isso. Aí você para e fala, e ela explicou. Isso significa que eu não quero mais o mal dele. É isso. Perdoar é não querer o mal do outro. É você não ficar odiando aquela pessoa. Pronto. Sabe? É uma grande lição que a gente pode tentar colocar em prática. E aquilo, né, Tati? O uso da prece, pedir auxílio a Jesus para transformar sentimentos ruins em paz. E saber que nós também erramos e precisamos aceitar nossas próprias falhas para evoluir, né, Tati? É, exatamente. A gente precisa conseguir fazer essas pequenas coisas para conseguir evoluir. Mas nem sempre é fácil, né? É o que todo mundo fala. Nossa, mas perdoar é tão difícil. A pessoa fez tal coisa comigo, ou fez tal coisa pra minha família, ou eu perdi tudo por causa dessa pessoa, por causa desse ato e tudo mais. Mas enquanto nós mantivermos esse sentimento, a gente vai ter que voltar para lidar de novo com essas mesmas pessoas, com essas mesmas situações. Eu não quero, gente. Eu tô tendo que aprender. Tô tendo que aprender aí a perdoar, a aceitar as coisas, a falar, olha, ok. Na próxima você vai para um lado, eu vou para outro, né? Porque não tô querendo encontrar de novo, gente. Acho que aí, ó, se a gente for pensar assim, é melhor, é mais fácil pra gente pensar, ó. A gente tem escolhas. E aí a gente também vai falar de escolhas. Nesse filme a gente fala de escolhas também, né? Porque a vida nos dá algumas oportunidades, né? De encontros, de reencontros, de conviver com pessoas que às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, gostei tanto dessa pessoa, parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Tem pessoas que é o contrário. A gente já olha e fala, nossa, não gostei dele, mas não fez nada pra você, nem sabe, nem seu nome, você nem falou, tipo, não, mas eu não gosto dessa pessoa. Não sei, alguma coisa que não vai, né? Pode acontecer isso também, né? Vocês já passaram por isso? Vocês já passaram? Escreve aqui pra gente. Coloca aí um exemplo do que vocês já passaram nesse tipo de situação.
porque é comum, né? Às vezes a gente sentia essa aversão ao outro, né? Ou esse amor de repente, né, por outra pessoa, talvez tenha a ver com uma outra vida, mas a gente sabe que aqui nós nos reencontramos e nós encontramos pessoas e por afinidade. Então, nós nos juntamos por afinidade. Então, os nossos núcleos, os nossos grupos de amigos, grupos de pessoas que se reúnem, na maioria das vezes é por causa das afinidades, né? Então, ele passa por uma situação, o moço, o Nicolas Prats, né? Que faz o advogado principal, ele passa por uma situação de olhar para uma pessoa e falar, nossa, conheço, né? E sentir algo diferente por essa pessoa. E é recíproco. As duas pessoas sentiram aquilo naquele momento. Depois existe uma aproximação, se conhecem, né? Para sentir, né, exatamente quem é e ver realmente se aquilo é verdade, né? E nós temos escolhas. O filme mostra que existe a reencarnação, né? E que a reencarnação faz com que a gente tenha outras chances de aprender. Aprender com os nossos erros, aprender com situações diferentes, com os locais diferentes, às vezes com as mesmas pessoas, às vezes com pessoas diferentes, mas é uma outra chance, né? Os erros do passado e as nossas escolhas, né, Damião? Esse tema, né, é muito rico, né, Tati? O advogado de Deus explora as escolhas, erros e laços do passado que influenciam o quê? O presente, por meio da reencarnação. Escolhas, erros e laços do passado são ferramentas, né, de aprendizados, regidas pelo quê? Pelo nosso livre-arbítrio e pela lei de causa e efeito, tendo como objetivo final o quê? A nossa evolução moral. E o filme, cada espírito, né, tem o poder de decidir seus caminhos no presente. E as escolhas determinam as experiências futuras, pois vamos colher exatamente aquilo que semeamos, ou seja, aquilo que plantamos. É isso, a gente vai colher aquilo que plantamos. E o significado dos erros são oportunidades de ajuste. O erro não é uma condenação, é mais um desvio de rota que ensina o que deve ser corrigido. E o remorso saudável serve para indicar que a alma deseja o bem, mas a culpa excessiva paralisa, né, Tati? E o caminho correto, aí quantas e quantas vezes a Tati já não falou sobre isso, é a reforma íntima, ou seja, a mudança de atitude para melhor. Então, esses encontros familiares e afetivos, as relações difíceis ou amorosas de outras vidas, retornam no presente para que haja o perdão, a reparação de faltas e o fortalecimento do amor, né, Tati? Deus fez tudo direitinho, né, gente? Fez com que a gente conseguisse ter novas chances para os nossos erros, né? Então, ele falou: bom, eles vão viver além dessa vida, né? Vamos fazer o seguinte: a vida real é a vida no plano espiritual, mas para eles aprenderem, eles vão precisar ir para um outro planeta, vestir um corpo numa forma mais densa, sem lembrar de nada do que eles vivem aqui, para passar por algumas provas e ver se realmente eles aprenderam e vão colocar em prática. E aí são nessas provinhas da vida que a gente está nesse momento, né? Bom, eu adorei o filme O Advogado de Deus. Eu tinha gostado já do livro, né? Mas o filme é muito bom, a produção tá muito boa. Eu gostei muito. Quero parabenizar aqui o Wagner de Assis e todo o elenco, toda a produção, todo mundo, porque vale muito a pena assistir o filme.
E convido vocês que não assistiram o filme, que busquem nas plataformas e que vocês assistam o filme, porque a gente já falou algumas coisas aqui sem dar muito spoiler, mas depois que você assistiu, volta aqui para comentar, deixar o seu like, escreve aqui pra gente o que você achou, que logo mais a gente vai se encontrar aqui e a gente volta cada semana para falar cada vez de um filme novo, de uma série, né, ou de um desenho que a gente vai comentar por aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.